Começou? Foi, estamos gravando. Amém, graças a Deus. Então hoje a gente vai dar continuidade aí ao estudo de Efésios. Já oramos, né? E agora vamos começar com o estudo. Estou só abrindo a Bíblia aqui para ficar acompanhando aí em Efésios. Vamos continuar a nossa jornada pelo livro de Efésios. Hoje a gente vai passar para a lição 11, que o título da lição é esse daí: Atributos da Unidade da Fé. E aí o comentarista vai destacar a humildade, mansidão e longanimidade como esses atributos da fé que são citados aqui no capítulo 4 de Efésios. O textuário da lição, ele se refere ao versículo 1 do capítulo 4, né, de Efésios, que diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. A verdade prática diz que a unidade na igreja depende de que os crentes evidenciem no cotidiano a humildade, a mansidão e a longanimidade. Então hoje a gente está numa lição muito prática. Hoje a gente está entrando num contexto bem prático, bem direto e bem para a vida cotidiana mesmo, né? A gente já transcorreu aí o capítulo 1º, o capítulo 2º, o capítulo 3º. Nós já vimos aqui toda uma teologia paulina aqui, com várias doutrinas importantíssimas, mescladas com orações bem intensas, né? Já vimos aqui muitas coisas maravilhosas que a gente já aprendeu aqui sobre o mistério da unidade revelado nas Escrituras, né? Em Cristo. Sempre vimos a ênfase que Paulo dá no fato de estarmos em Cristo, de fazermos as coisas que fazemos porque estamos em Cristo, de recebermos as graças que recebemos porque estamos em Cristo, de termos o tesouro que Deus tem reservado para nós, porque estamos em Cristo, e a nossa comunhão não poderia ser de outra forma, mas ela se desenvolve e ela existe em Cristo, né? E para dar continuidade, então, agora, Paulo vai entrar num contexto mais prático. No texto bíblico da lição, a gente vai ver dois trechos aí que foram selecionados pelo comentarista. Efésios capítulo 4 e Colossenses capítulo 1. Tá? Eu vou ler aqui o texto começando com Efésios capítulo 4, né, do versículo 1 até o versículo 4. Diz assim: Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Aí o comentarista vai agora para Colossenses, né, capítulo 1, do 9 ao 12, que também está discorrendo ali sobre a importância da unidade e também com alguns aspectos práticos também que fazem link aqui com Efésios, né, que diz assim, desde o versículo 9. Por esta razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória,
em toda paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Graças a Deus por isso, né? No caso aqui, a gente já vinha andando em Efésios, né? Já vinha caminhando em Efésios, a gente está situado aqui. Em Colossenses, quando ele fala por esta razão, que ele começa a falar aqui, na verdade ele está continuando algo que ele falou antes, quando ele está dando ações de graças, porque ele tem recebido boas notícias acerca da igreja em Colossos, né? E ele dá graças a Deus e percebe que eles aprenderam bem de Epáfras, né? Que ele chama de seu amado conservo, que ministrava ali na igreja de Colossos, e ele fica muito feliz porque Epáfras dá notícias do amor que eles têm no Espírito. Então, por causa disso, aí ele introduz o versículo 9 com essa expressão, por esta razão. Que razão? Pelo quê? Pelo fato de ele ter tomado conhecimento que eles estão vivendo em amor, né? Uns para com os outros. E tem dado bom testemunho ali da forma como eles estão vivendo em comunhão. E Paulo se anima com isso aí. Ele se anima e diz que desde que ouviu isso, que ele agora não para de orar, né, por eles. Né? Lembrando que, assim, Paulo escreve a carta, né, Colossenses, que é outra carta da prisão, que a ideia que foi escrita no mesmo tempo, né, de Efésios, inclusive, foram as duas pelo mesmo portador, né, e essa carta de Colossenses aqui, ela tem essa característica aqui de, nesse trecho, de ressalvar a alegria que ele tem, né? O gozo que ele tem sentido por ter ouvido essas boas novas aí, certo? Da igreja em Colossos. E naquele tempo a gente sabe, né? A carta não chega com muita velocidade, né? Na verdade, seriam muitos dias para essa carta sair lá de Roma e parar lá na região de Colossos, né? Que hoje está por ali na região da Turquia, né? Então, a viagem era longa. E o que ele diz aqui é que desde que ele ouviu, que escreveu a carta, né? Ficou orando por eles. Então, quando eles receberam a carta, eles já têm essa notícia, né? Rapaz, Paulo está orando por nós, né? Então ele diz que está orando por eles desde que ouviu essa notícia e escreveu a carta, né? E aí o pedido de Paulo aqui é semelhante à oração que Paulo fez, que a gente já aprendeu, né? No capítulo 3, a oração que ele faz, né? No final do capítulo 3, tem tudo a ver com o que ele fala aqui, ó, com o desejo dele em relação aos Colossenses. Ou seja, da mesma forma que ele orava pelos Efésios, ele também orava pelos Colossenses para que fossem cheios de conhecimento da vontade do Senhor, cheios de sabedoria e inteligência espiritual. Né? E aí ele dá uma motivação para a qual ele pensa dessa forma e que ele ora dessa forma e que ele faz essa intercessão por esse motivo. Para quê? Para que eles andem dignamente diante do Senhor. Veja só, uma coisa relaciona com a outra. Eu peço para que vocês sejam cheios do conhecimento da vontade do Senhor, da sabedoria, da inteligência espiritual, para que isso redunde no seu viver digno, no seu viver, no seu andar, no seu caminhar com o Senhor de forma prudente, digna, que faça o quê? Que frutifique, agrade o Senhor em todas as coisas e frutifique em toda boa obra, né? E crescendo no conhecimento de Deus. Aí ele retoma o desejo dele de que eles cresçam no conhecimento de Deus. Veja como é interessante isso, né?
Paulo, ele falou em Efésios sobre o conhecimento de Deus, falou em Colossenses, em Romanos ele fala, em Gálatas ele fala. Você vai ver que, se a gente for prestar atenção, nas cartas de Paulo, ele reiteradamente, repetidamente, continuamente, ele se refere à necessidade da igreja crescer em conhecimento de Deus. Ou seja, há uma responsabilidade, há uma necessidade ímpar da igreja se ater à sua palavra, de meditar na sua palavra. Paulo sabia tanto disso que ele sempre está mencionando, vinculando isso, né? Engraçado isso, né? Como Paulo se esmera em transmitir essa necessidade para nós nos seus escritos. E o interessante é que, apesar de isso estar tão declarado na Bíblia, tão enfatizado, o próprio Jesus Cristo também falou da necessidade de a gente crescer no conhecimento, mas mesmo assim muitos cristãos eles relegam isso. Me parece que Paulo tinha essa preocupação já naquele tempo, nas igrejas que ele endereça suas cartas, para que o povo não caia na besteira, digamos assim, de relegar o aprendizado da palavra. Infelizmente, hoje também o povo precisa muito disso, de que cada vez mais as lideranças da igreja, os irmãos, ombro a ombro ali, nos edifiquemos uns aos outros e nos exortemos uns aos outros, para que tenhamos sempre a preocupação de buscar a palavra, né? E ele fala que isso corrobora com toda a fortaleza, segundo a força da glória dele, né? Aí é onde ele fala aí, toda paciência e longanimidade. Veja que ele separa paciência e longanimidade. E com gozo, ele dá essa característica a mais, com alegria, né? Dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. E aí ele entra com essa necessidade de a gente ter um espírito agradecido e reconhecedor das graças que Deus tem nos concedido, e a maravilhosa possibilidade de termos a herança dos santos da luz, que Paulo também, em Efésios, ele também vai falar isso. Depois dessa pequena passada no texto de Colossenses, a gente vai mesmo dar uma aprofundada no texto de Efésios, que é alvo da lição que a gente está estudando, e a gente vai entrar um pouco mais no texto de Efésios, tá? Primeiro, eu acho interessante essa imagem aqui. Alguém lembra do que está retratando essa foto? Alguém tem alguma sugestão do que retrata essa foto aqui? É a explosão recente lá em Beirute? Não, vou dar uma dica. Aconteceu há uns anos atrás, nesse mesmo mês. 11 de setembro. 11 de setembro, justamente. Isso aqui foi uma foto tirada no 11 de setembro. E dá para ver bem aí a dimensão da terrível tragédia que aconteceu lá, né? E o que a gente vai começar a construir no argumento aqui é que a resposta de Deus para a desarmonia do mundo é Cristo. Essa situação que a gente figura aqui, e tantas outras, a mais recente agora no Líbano, por que acontece todo esse caos, essa destruição, essa desarmonia no mundo? Nós sabemos que é por causa do pecado. Mas Deus já tem um plano para resolver isso. Já teve uma estratégia. Inclusive, já descobrimos aqui em Efésios que foi antes da fundação do mundo. Ele já tinha esse plano estabelecido. E a resposta é Cristo. A única resposta possível é Cristo. Não é o conhecimento humano, não é a ciência, não é
o poder, não é a religiosidade, não é a filosofia, não são as artes, é Cristo, Jesus Cristo, Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aqui a gente vê aqui a missão da igreja. Então a gente já sabe que a resposta é Cristo. Quem tem Cristo é a igreja. Portanto, ela tem uma missão de testemunhar do amor de Deus pela humanidade e proclamar a reconciliação oferecida a todas as pessoas, que é através de Cristo. E aí uma imagem que eu peguei aqui de um evangelismo lá na Vila de Ponta Negra, que essas faixas figuram exatamente a execução da missão da igreja, anunciando a Cristo. Então, beleza, a resposta é Cristo, Cristo está na igreja, e a missão da igreja é proclamar, anunciar essa reconciliação. Então aí a gente tem uma outra imagem, que aí essa foto eu não sei de onde é não, tá certo? Essa aí eu peguei aí de uma cidade aí, me parece aí não sei se é um bairro de uma cidade grande ou se é uma cidade do interior. Mas o fato é que, o que a gente vê nessa imagem? A gente vê a igreja no meio da rua, um monte de gente, e proclamando que Jesus está voltando. E aí a gente vê um bocado de gente. Antes a gente tinha visto ali poucas pessoas, mas aqui agora a gente vê um engajamento maior da igreja na rua, marchando ali na rua, fazendo ali uma passeata evangelística, né? Então por isso que eu trouxe essa ressalva. Para cumprir então essa missão que a gente acabou de falar, a igreja tem que o quê? Que exemplificar, pela união entre seus membros, o poder e a glória da graça de Deus. Imagina aí, se essa igreja, o pastor, rapaz, eu estou com vontade de fazer uma passeata. Eu estou com vontade aqui, Deus me revelou que a gente precisa fazer um movimento aqui nessa cidade e a gente precisa fazer uma marcha nessa cidade aqui e a igreja tem que ir todinha na rua anunciando Jesus Cristo e a gente vai fazer uma passeata passando pelas ruas A, B e C. Pronto, o pastor teve essa ideia. O Espírito Santo direcionou ele para chamar a igreja e ele faz essa convocação da igreja. E se a igreja não fosse? Imagina, se tivesse só 2, 3 gatos pingados aqui, segurando essa faixa e seguindo aqui. O que é que ia comunicar, né, para a sociedade? Como é que eles falam tanto de Jesus Cristo, se eles mesmos não conseguem se juntar para fazer nada? Então é por isso que é importante que a gente se lembre de João 17, 21, que está aí, e aí está na NTLH, e peço que todos sejam um, e assim como tu, meu Pai, estás unido comigo, e eu estou unido contigo, que todos os que crerem também estejam unidos a nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é profundo esse versículo. Como a gente tem necessidade da gente meditar nesse versículo, viver esse versículo na comunhão da igreja, né? E quem está falando isso aqui é o próprio, né? Jesus Cristo. E aqui é na sua oração sacerdotal. É o Jesus orando ao Pai por nós. Então, se é assim, se Cristo é a resposta, se a missão da igreja é, então, testemunhar e proclamar a Cristo, e que isso deve ser empreendido em unidade, então aí Paulo entra em Efésios 4:1 e vai falar sobre essa questão primordial. E ele introduz isso salientando que andar como é digno da vocação. Então, o que é andar como digno da vocação, né? É importante a gente entender que esse andar, inclusive outras traduções vai até já trazer essas terminologias de conduzir a vida, de conduzir-se, de comportar-se, tem esse significado, certo? A gente vai ver aí em Filipenses 1:27,
Filipenses 1:27, ele vai dizer: acima de tudo, vivam de modo digno do evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do evangelho. Olha só que coisa incrível, né? Então o que Paulo está falando aqui é que esse andar, essa forma de conduzir-se na vida, de comportar-se, ela está intimamente relacionada com a unidade em que a igreja vive. Tá? Colossenses 1:10, a gente já leu Colossenses hoje, mas a gente vai pegar aqui o versículo 10, a gente já leu o capítulo 1 de Colossenses hoje, mas vamos ver o 10, que diz assim: dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Aí eu já estou lendo aqui na NAA, tá? E se a gente for para 1 Tessalonicenses 2:12, aí a gente vai ver novamente Paulo dando, mais uma vez, essa ressalva ali. 1 Tessalonicenses 2, versículo 12. A fim de serem condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Né? E é justamente o que acontece. Eita, peraí. Ali seria a antítese, né? Mas ele está ressalvando a afirmação positiva, que é em 1 Tessalonicenses 2:12, que eu li em segunda. Mas em 1 2:12 diz: exortando, consolando e admoestando vocês a viverem de uma maneira digna de Deus, que os chama para o seu reino e sua glória. Então ele ressalta de novo essa maneira digna de viver. Né? O 2:12 que eu li já é o referente àqueles que vivem na operação do erro. Né? Esses aí tem como destino a condenação, né? Porque tem prazer na injustiça. Mas a igreja que tem prazer na justiça, ela tem que manifestar a sua vida em justiça, justamente mostrando essa maneira digna de viver, que está relacionada, segundo Paulo aqui, a viver em unidade. E o teólogo D.L. Moody, ele vai falar uma coisa muito interessante, que ele vai falar que trata-se de um chamado para todos os cristãos, pelo fato exclusivo de serem cristãos. Então, esse chamado de conduzir-se de forma digna, não é só para... Porque às vezes a gente olha assim, né, da sua vocação, então isso é só para os vocacionados. Mas que vocação é essa? A vocação é ser cristão. É dessa vocação que ele está chamando. Tá? Não é uma vocação específica para um chamado específico. Não, o que ele está falando aqui é a vocação para que nós fomos chamados é nada mais, nada menos de que a salvação. Então, já que demos entrada nessa salvação, nós agora, todos que são cristãos, todos sem exceção, devem então atentar para andar conforme esta salvação. Tá? Então é disso que Paulo está falando. Então aí ele vai falar com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Isso aí é o texto de Efésios 4:2, que a gente já leu, e a gente vai trazer ao lume essas características aqui, tá? Primeiro, humildade. E o meu slide ficou quebrado aí, tá? Ficou aí o quadrado, na verdade não era para ter ficado esse retângulo, era para ter ficado só a bolinha, mas tudo bem. Alguém lembra de que situação a imagem está querendo retratar aqui? Lavar os pés. É a bacia, né? Enchendo de água, e aí a gente já lembra dessa passagem, justamente. A cerimônia que Jesus criou e fez ali de lavar os pés do seu discípulo. Então, humildade, ele é um sentimento de gratidão pela dependência a Deus. Humildade também é um antônimo de orgulho e vaidade. Então, o contrário de humildade é orgulho, é vaidade, tá? E uma frase muito interessante de Westcott,
outro teólogo aí também, muito referenciado, principalmente em comentários bíblicos. Ele fala: o orgulhoso só olha para o que está, ou para o que pensa que está, debaixo dele. E assim perde a influência elevadora do que está mais alto. Perceberam que coisa interessante? Ele está dizendo que tem um limitante para o camarada que ele é orgulhoso. Significa que ele não passa dele mesmo, do que ele já sabe, do que ele conhece. Porque ele acha que ele já sabe demais, que não tem mais nada acima, não tem mais nada mais elevado do que ele próprio. Então ele está perdendo uma oportunidade maravilhosa, que é de quê? De crescer. Porque ele não passa dali. Porque ele é tão orgulhoso que ele não recebe, não aceita algo maior, mais elevado, pelo simples fato de achar que não existe mais nada elevado que poderia fazer ou propiciar um crescimento para ele. Em Provérbios já diz que melhor é o mancebo humilde do que o rei velho e orgulhoso, que não se deixa mais admoestar. Ou seja, melhor o jovem que está disposto, que está interessado em aprender, do que até mesmo aquela pessoa que já é um ancião, já tem idade e acha que pela idade que tem, pelo que já viveu, não tem mais nada para aprender na vida. O que acaba com esse cara acontecendo? Acaba ficando orgulhoso também, né? Porque acha que já viveu muito, já aprendeu muito, já sabe de tudo, né? E não pode aprender nada de um jovem ou de uma pessoa mais humilde, né? E isso é uma falha terrível de caráter. A virtude pagã é a magnanimidade. Aí é o contraponto interessante para a gente entender a quebra de paradigma incrível que foi Jesus Cristo trazer como algo valoroso a humildade. Porque até então, no mundo pagão, entre os gregos, entre os romanos, o cara ter comportamento humilde é que era uma falha de caráter. Como assevera aqui, ó, o mundo antigo considerava a humildade como algo abjeto e rasteiro, que se tem que desprezar. Ou seja, se você tem uma atitude humilde, é alguma demonstração de fraqueza sua. Porque aquele que é forte, virtuoso, ele é magnânimo. Ele é sobretudo. Então aquele cara que chega, né? E abafa, né? Aquele cara que, né? Aquela pessoa cheia de si e tal. Isso é que era valorizado. Era aquela pessoa que tinha aquele ar de magnanimidade, o magnânimo, o cara que sabe, né? O que se desconta, né? Exatamente. Isso aí foi quem? Foi o Nilde, É. Aí, Cleiton Nilde. Muito bem, Nilde. E aí é isso, entendeu? Um contraponto incrível foi colocado para nós. Nós já vivemos numa cultura cristianizada já, tá? É fácil a gente falar de humildade, mas naquela época, de forma alguma. Naquela época, nós precisaríamos nos transportar para aquela época para entender a quebra de paradigma incrível que Jesus Cristo promoveu na sociedade ao introduzir uma verdadeira humanidade, uma verdadeira humildade como algo virtuoso. Até então ninguém considerava uma coisa dessa. E a palavra grega, né, tapeinofrosine, ela que se refere à humildade, é interessante que o reverendo Hernandes Dias Lopes, no seu comentário, ele fala que isso foi uma expressão cunhada pela fé cristã. Porque até então as palavras gregas relacionadas ao sentido de humildade, elas sempre estavam relacionadas a algo negativo, a algo desprezível, né? Mas ele assevera que essa nova noção de humildade, trazida por essa palavra grega,
ela é herança da fé cristã. E a humildade cristã se baseia na visão da gente mesmo, na contemplação de Cristo e na compreensão de Deus. Eu achei ótimo isso aí que está no comentário do William Barclay, que eu achei interessantíssimo. Veja só, são 3 pontos. A humildade cristã ela se baseia primeiro na visão de quem você é. Se você entende quem você é, como são as suas limitações, se você faz aquele exercício da Santa Ceia, que examina-se a si mesmo, e você consegue perceber as suas falhas de caráter, os seus erros, aquilo que você vê que você precisa mudar e precisa melhorar, se você consegue ver isso, então você já começa a entrar pelo caminho da humildade. E aí, se você, dando continuidade a isso, contempla a Cristo e vê a humildade de Cristo, sabendo que Cristo era o Filho de Deus poderoso, Deus encarnado, e que ele não tinha necessidade nenhuma de se submeter a tudo que ele se submeteu por amor, então aí você, contemplando a Cristo, aí você tem o exemplo da humildade, você tem a humildade exercida em atitudes, em ações, e você vê a humildade em pessoa. Porque ele mesmo disse que ele era o exemplo para que nós tomemos para nossas vidas. Então, na contemplação de Cristo e na compreensão de Deus. Pronto, essa aí. Quando você olha para Deus, o Criador do universo, né? Aí você diz, né, que eu sou eu não sou nem um grão de areia, nem grão de areia eu sou. Aí você consegue ter uma verdadeira humildade perante o Senhor. Você consegue realmente, olhando para você mesmo, sem tapar buracos, sem botar a sujeira embaixo do tapete, mas olhando para quem você é mesmo, na contemplação de que Cristo é e que ele fez, que ele demonstrou, e na compreensão da grandiosidade de Deus, aí você diz, realmente, não tem como eu não ser, eu não reconhecer isso e andar em humildade perante o meu Senhor. Filipenses 2, 6 e 7, vai falar assim, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Né? Esse trecho maravilhoso aqui que fala da própria humildade e o exemplo de que Cristo submeteu essa humilhação por nós. João, vamos lá para Joãozinho. Joãozinho, no capítulo 13, dos versículos 13 ao 15. Aí o próprio Jesus falando, né? Vocês compreenderam o que eu lhes fiz? Pronto. Eu não vou nem... É bem conhecido de todos vocês, né? Que é justamente quando ele lavou os pés dos discípulos. E ele deixou bem claro que ele fez isso para dar o exemplo. No versículo 15 ele diz, porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Né? Graças a Deus por isso. Dando continuidade, ele vai falar de mansidão. Alguém lembra do que essa figura está falando aqui? O que esse desenho aqui está querendo ilustrar? Jesus expulsando do templo o povo que estava vendendo as coisas lá. Exatamente. E os evangelhos falam disso, mas no evangelho de João, vai ser o único que vai falar que ele pegou e fez chicote de corda. E derrubou as mesas e dava com o chicote espantando o povo. Os vendedores ali, os cambistas, que estavam ali bagunçando no pátio do templo, né? Então Jesus ali, com o seu selo ali, com seu zelo ali, né? Ele demonstrou ali toda a sua mansidão. Peraí, Sidney, ele não estava brabo ali, brigando com o povo? Como é que você está dizendo ali que isso aí é exatamente um exemplo que Jesus Cristo dá da sua mansidão?
Vamos ver. Mansidão, segundo a Biacon, comentário bíblico Biacon, ele vai dizer que é a disposição de ânimo submissa e dócil. Mas é irar-se e indignar-se pelas injustiças dos outros, mas não por sua própria justiça. No manso, opera o domínio do Senhor sobre suas ações. Então veja, o manso não é aquela pessoa inerte, não é aquela pessoa que pode fazer o que quiser com ela, é, é, ou que é totalmente alheia a tudo que acontece ao seu redor. Não é isso. Inclusive, Aristóteles ele costumava mencionar, referenciar-se à mansidão como algo que era um meio termo, era um equilíbrio sobre dois extremos. Um extremo é a ira, né? E o outro extremo seria a total apatia. Então é por isso que aqui na definição a gente traz que o manso, nele opera o domínio do Senhor sobre as suas ações. Ele é alguém que consegue se irar no momento certo de se irar. E ele fica tranquilo no momento certo de estar tranquilo, de estar ali dominado. É o antônimo de iracundo, aquela pessoa que se ira por qualquer coisa. Qualquer coisa já está irando, já está se irando, já está se irando. Né? É uma pessoa, aquele cara pavio curto, né? Qualquer coisa já pega fogo já. É justamente o contrário disso. Então veja que não é alguém, um manso, ele não é um cara totalmente apático, não. O manso é aquele que consegue se controlar em relação às situações de injustiça, e ele ira-se no momento certo, e notadamente pela situação que os outros vivem. Mas quando ele sofre a injustiça, ele também administra esse sentimento. Ele administra essa revolta para não pecar. A palavra diz, irai-vos, mas não pequeis. Né? E aqui eu já trago aqui uns versículos, né? Gálatas 5:22 é para ilustrar que mansidão é um dos frutos, né? Uma das características do fruto do Espírito, na verdade, que está lá em Gálatas 5:22, né? E aí tem algumas referências aqui de alguns exemplos, exemplos de Jesus Cristo, exemplos de Moisés ali em Números. Inclusive Moisés foi considerado o mais manso da terra, né? Quando é citado lá, né? Porque ele passou pelo processo, né? E aí ele se tornou esse manso, né? E Deus fez um processo com ele, né? E aí tem várias referências aí de Paulo em Romanos, Hebreus, o Tiago também, o meu irmão de Jesus Cristo, e Pedro também, 1 Pedro 2:23, tá? Só por causa do tempo eu não vou citar aqui, mas são outras situações que se referem à mansidão, tá? A longanimidade, a característica dela é muito próxima da mansidão, só que é um pouco diferente. O espírito resistente e infatigável, que sabe resistir ao sofrimento ou provocação na força aprendida aos pés do Redentor. Eu achei massa essa expressão também do teólogo Moody, que aí a ideia aqui já é uma ideia da resistência prolongada ao efeito do sofrimento, ao efeito da a ação do sofrimento. Né? É você ter essa disposição de conseguir resistir de forma prolongada, suportar por muito tempo uma situação adversa, uma injustiça, um sofrimento, algo que lhe é imposto, uma situação desagradável, mas você consegue suportar aquilo, eu acho até que é muito próximo também da resiliência, né? Mas ela é muito parecida com a mansidão, mas ela tem esse aspecto prático e esse aspecto de persistência, tá? Como o Muli bem colocou aqui, que é aquele resistente e infatigável. Ele não se deixa cansar, né? Então, sabe, aquele cara que
De repente, lá no trabalho, tem alguém que sempre aperreia ele, sempre critica ele, sempre aperreia ele, sempre pega no pé dele, mas ele sempre responde bem, sempre responde bem, sempre responde bem, né? E aquilo não o afeta, né? Não é um responde bem de engolindo, certo? É um responde bem de realmente não estar afetado, de realmente ter essa paciência, de ter essa graça na sua vida, de olhar para a situação e não ser afetado por essa situação de forma a ser destruído, entendeu? Não é guardar uma irritação, mas é não ter irritabilidade. Então, longanimidade é o oposto de irritabilidade, de irascibilidade, tá? Então é diferente. É o cara que consegue suportar. Por isso que aqui ele fala que é o lado prático da paciência. O nosso comentarista da lição vai trazer essa referência, tá? E aí eu trago também que é Gálatas 5:22, só para ilustrar que também é um fruto do Espírito, tá? A longanimidade, aliás, é uma das características do fruto, né? Não são vários frutos, né? É o fruto, né? Que tem várias características aí, né? Então a gente vai ver isso sendo mencionado várias vezes ao longo das Escrituras. A gente tem aí algumas referências, certo? Só para a gente não deixar sem ler pelo menos algumas, vamos ler aqui 1 Pedro 3:20, que ele vai falar aqui, ó. Os quais, noutro tempo, foram desobedientes, quando Deus aguardava com paciência nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucas pessoas, apenas 8, foram salvas através da água. Então veja que aqui ele fala sobre a longanimidade do Senhor, né? Ele já se refere à própria longanimidade do Senhor. E em 2 Pedro 3:9, 2 Pedro 3:9, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então você vai ver que várias vezes nas Escrituras, ele se refere a essa longanimidade como paciência, tá? Então vai ser reiteradas vezes, a gente vai ver essa expressão sendo traduzida em algumas versões como paciência, tá? Colossenses 3:12 fala: portanto, como eleitos de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. Tá vendo? Então essa expressão ela vai acontecer muitas vezes. Tá? Eu estou lendo na NAA, normalmente essas traduções, NAA, NVI, NTLH, vai trazer, como são versões que mastigam um pouco mais o texto, vão trazer essa analogia com paciência. Tá? Em 12:12, Romanos 12:12, ele vai dizer: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Aí é onde Romanos ele já vincula sobre a necessidade de suportar. Né? E falando sobre suportar, eu só queria, além de ter destacado e ter falado sobre humildade, mansidão e longanimidade, destacar quando ele fala sobre suportando-vos uns aos outros em amor. Né? Então, na verdade, temos aqui algumas coisas muito importantes, essa questão do suportando e do amor. Né? Muitos vão elencar, inclusive, como sendo, nesse texto, o amor, a quarta característica aí, que é listada por Paulo. O nosso comentarista, ele deu foco nessas três, né? Mas é interessante a gente também fazer essa menção sobre esse texto. Veja, o teólogo Abbott, né, que ele está no comentário de Efésios do Faulkner, que faz essa referência a ele, diz assim: representa ser clemente com as fraquezas dos outros, não deixando de amar o próximo nem os amigos por causa de suas faltas, ainda que talvez nos ofendam ou desagradem. Então vejam, aqui ele está falando no aspecto de ser clemente, ou seja, ter clemência, né? Ter piedade com relação às fraquezas dos outros, em relação às fraquezas dos outros. Não deixando de amá-los por causa das suas fraquezas, mesmo que as faltas deles tragam para nós algum desagravo.
certo? Aí eu acho interessante, novamente, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele vai falar uma coisa que eu achei muito interessante e que dá uma completada nesse entendimento. O nosso comentarista, ele se atém a esse lado que o Abbott vai falar aqui, certo? Mas também a gente tem que entender que essa palavra suportar aqui, ela não é aguentar o outro com aquela resignação estoica, né? O Hernandes Dias Lopes, ele gosta de dar essas frases rebuscadas, né? Que aí ele fala aí, essa resignação estoica, né? O cara que é resignado é aquele cara que, né, que é resistente, né, que é obstinado, né, ali naquela coisa, né? E ele dá ainda mais esse adjetivo aí, estoica, para reforçar ainda mais essa característica daquela pessoa que aguenta, né? Aguenta o outro ali, suportando com toda tem que empreender um esforço para aguentar conseguir viver com aquela pessoa. Mas ele diz aqui que não é só, não é pensar só dessa forma, mas não é pensar assim, na verdade, mas é servir de amparo e suporte para o outro. Ou seja, quando fala que suportando-vos, é provendo suporte, é provendo amparo, provendo condições daquela pessoa que o Bot fala aqui de ser mais fracos, ou que estão mais na caminhada da fé ali, né? Ainda estão longe da maturidade cristã, mas você dá suporte para que essa pessoa progrida, para que essa pessoa evolua, para que essa pessoa seja edificada. Não é só você ter esse efeito de suportar aquela pessoa, vou suportar. Não, você também tem que agir em relação a ela. Por isso que é em amor, entendeu? Porque se você ama de fato, você não quer que aquela pessoa permaneça na sua fraqueza, mas você quer corroborar para que ela cresça, para o crescimento dela. Você quer trazer algo para a vida daquela pessoa, quer contribuir com a edificação daquela pessoa, porque é em amor. Se não fosse em amor, a gente podia ficar somente com a compreensão de aguentar uns aos outros. A gente tem que se aguentar uns aos outros aqui, a gente tem que se aguentar. Eu não gosto daquela pessoa, mas tem que aguentar ela. Mas como assim? Se a gente fosse reescrever o versículo, podia ser tipo assim, dando suporte uns aos outros em amor, né? De repente. Podia ser, provendo suporte uns aos outros em amor, dando suporte. Exatamente. Exatamente. E aí, Atos 14, 22, ele fala aqui, ó, fortalecendo o ânimo dos discípulos. Veja que aqui, ó, ele está tendo uma ação, exortando-os a permanecerem firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Então, aquelas pessoas que estão passando por essa tribulação, que estão enfraquecidas pela tribulação que estão passando, pela dificuldade, né, você deve agir como? Como fortalecendo o ânimo, exortando para que permaneçam firmes na fé. Então, essa aí é que é a direção do suportar. Em 1 Pedro 1,22 vai dizer, tendo purificado a alma pela obediência à verdade e com vistas ao amor fraternal não fingido, amem intensamente uns aos outros de coração puro. Então essa esse versículo harmoniza com essa compreensão do versículo de Paulo quando ele fala suportar uns aos outros em amor. Por quê? Porque é um amor fraternal e não fingido. Eu não finjo que aguento aquela pessoa, que eu gosto daquela pessoa. Não, eu tenho que amá-la. E de verdade. E um indício de que eu verdadeiramente o amo é porque eu me interesso, eu intercedo por ela nas orações, se tem alguma oportunidade de trazer a ela algum conhecimento, alguma edificação, eu faço. Então é dessa forma, tá? Que precisa ser. E aí, para terminar aqui, ele fala de unidade, né? Porque na perícope que a gente está estudando, né, no trecho das Escrituras, ele vai até o versículo 4. Eu achei estranho ele ter parado no versículo 4. Porque, na verdade, o versículo 4, 5 e 6, conforme está escrito aqui, na verdade, o fechamento de uma ideia, quando ele fala de unidade. Veja só, ele fala, há somente um corpo e um só espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados.
Mas aí o versículo 5 e 6 vai dizer: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Né? Parece até uma doxologia, né? Mas essa expressão dele aqui de unidade, ela precisa ser vista à luz dos 3 versículos. Porque também está implícito aqui uma declaração de trindade. Perceberam? Vocês conseguiram perceber que há uma declaração de trindade aqui? Em cada versículo. O primeiro versículo fala de quê? Só Espírito. Espírito Santo. Segundo, só Senhor, Jesus. Quem é o Senhor? Jesus. E o E o terceiro, sexto? Não tem nem graça, né? Deus, né? Então veja que Paulo, há uma riqueza gigantesca aqui quando Paulo expressa a conclusão desse texto, onde ele está falando sobre unidade, sobre como andar, e o efeito prático desse andar em unidade se refere a andar com mansidão, com humildade, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, e aí ele fecha com esse texto aqui, onde ele ressalta que essa unidade, ela tem essa analogia com a própria unidade do Pai, Filho e Espírito Santo. Né? E aí ele ressalta a necessidade da gente entender essa unidade também nas 3 esferas, sabendo que somos um só corpo em espírito, que nós já estudamos, que ele já falou, que o Espírito é o selo, somos selados pelo Espírito, e o Espírito é também o próprio penhor da nossa herança, né? Então somos selados nesse mesmo Espírito, todos formando um só corpo, e obedecendo a um só Senhor, uma fé que é a mesma, não existe mais a fé XYZ, não, a fé judaica, a fé cristã, não, a fé é uma só existe uma fé verdadeira, que é a fé genuína no nosso Senhor. E um só batismo, uma só prática dessa fé, uma só declaração de comunhão. Tá? E isso tudo em Deus, que é o Pai de todos. Aí fecha, né? O qual é sobre todos, o qual age por meio de todos, e que está em todos, pelo Espírito Santo. Então veja como é maravilhosa essa ode à unidade aqui, nesses 3 versículos, que a gente não poderia de vê-los ou pensar neles, né, de associada, certo? E a conclusão, eu quero chegar para a conclusão com vocês, com uma frase de um cara chamado Charles Perrault, que ele viveu aí no século, né, morreu no iníciozinho do século XVII, né, e ele fala uma coisa muito interessante, esse Charles Perrault. Veja só, jamais assista na condenação de alguém por não concordar em todos os pontos de religião com a igreja estabelecida, contanto que tal pessoa professe os pontos basilares do cristianismo e esteja disposta a manter a paz da igreja e suportar os outros irmãos seus que não rejeitam os pontos basilares da religião, embora difira um pouco deles, pois essa é a forma de se evitar cismas e de chegar à união pia e à tranquilidade da igreja cristã. Veja só, é importante a gente pensar nisso, porque o ambiente que Perrault está vivendo aqui é um ambiente de muitas e intrincadas lutas, disputas e brigas na cristandade, e notadamente na cristandade protestante, tá? Que é depois de 1507, onde é afixada as 95 teses nas portas da catedral de... Eita, qual é o nome da catedral, hein? De Wittenberg, lembrei agora, de Wittenberg, por Lutero, né? Que é o marco inaugural da reforma protestante. Mas dali muitas coisas aconteceram, muitas lutas. Os luteranos
protagonizaram lutas ferrenhas, até sanguinolentas, né? Em relação aos anabatistas, por exemplo. Houve uma guerra gigantesca entre aqueles reformistas ali na Inglaterra, a igreja anglicana perseguindo puritanos. Aí os puritanos têm que fugir de lá, e aí fugiram indo para a América do Norte, né? E muitas confusões ali, né? A própria controvérsia entre Armínio e aqueles que seguiram Calvino, né? E esse cara, Charles Perrault, era um professor de Armínio, tá? Era um dos professores de Armínio. E um outro professor dele, né, foi aquele que deu o segmento, né, a continuidade do calvinismo, né? Foi o continuador de Calvino, né? Que foi o Beza. Né? Mas aí o que acontece aqui, que eu estou querendo ressaltar aqui, é que a compreensão dele naquele ambiente que era muito mais aguerrido do que o nosso hoje, lá naquela época eles iam às vias de fato, né? Mas hoje, no cristianismo, nós temos muitas diferenças, né? Nós temos muitas críticas, entre outros, que confessam a cristandade, mas que têm pontos doutrinários diferentes, mas só que nós temos a base em comum. Então, o que Perrault aqui quer dizer é que se temos uma base comum, se estamos sobre o mesmo credo, porque estamos sobre o mesmo credo, então por que nós não podemos viver em tranquilidade, em paz? Por quê? Porque falta humildade, mansidão, longanimidade, e falta o suportar uns aos outros em amor. Tá? Então acho muito interessante isso. Acho muito interessante essa reflexão. E para concluir, a minha conclusão aqui para vocês é que nós devemos cultivar essas virtudes com afinco, que nós estudamos hoje, buscando com zelo essa maturidade cristã, alicerçados em Cristo, guiados pelo Espírito Santo, com plena fé em Deus. Para quê? Para alcançar a melhor efetividade no serviço à igreja e à proclamação do Evangelho. Amém? Então essa é a conclusão que eu queria deixar aqui. Tá? Se alguém quer trazer alguma ressalva, falar alguma coisa, fica à vontade. Senão a gente vai orar, né? Para encerrar, né? A sugestão é que a gente faça logo o encerramento da gravação com a oração, né? E se quiserem comentar mais um pouco, alguma coisa, a gente tá aqui para comentar. Amém. Tá bem? Gostei muito da aula. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como seria importante se a gente, na cristandade como um todo, vivesse mais. Porque existem tantas pessoas hoje que lutam uns com as outras. Os crentes de direita, os crentes de esquerda, crente que é calvinista, outro que é arminiano, e é tanta disputa e luta que se transforma em agressões, em desrespeito, em bullying, e etc. Quando, na verdade, um marco, uma característica da igreja, e essa característica se refere a testemunhar ao mundo que ela é igreja, é justamente agir contrário a isso, contrário a tudo isso. É ter justamente essa disposição de suportar uns aos outros, de dar suporte uns aos outros, de viver com as diferenças doutrinárias que não são críticas em relação ao nosso credo. Né? Veja, todos nós cremos nas mesmas bases, todos os cristãos, né?
Então, poderíamos viver numa harmonia e num trabalho efetivo. Tudo bem que eu não concorde com as ideias deterministas, calvinistas. Eu prefiro compreender a oportunidade que Deus dá em amor para que todos cheguem à salvação. Temos essa diferença, mas o que impede de nós fazermos uma proclamação do Evangelho em comunhão, ou de uma ação social em comunhão? Entende? Então, certas coisas nós colocamos como barreira, mas que na verdade não deveriam ser barreiras. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a sermos diferentes, a pensarmos diferentes. E esse diferente é igual à Bíblia. Tá? É um diferente igual à Bíblia. Né? Que nós possamos viver conforme a Bíblia nos ensina, de fato, e deixemos de lado toda altivez, toda arrogância. Muitas vezes a gente acha que a gente é humilde, mas às vezes a gente esconde algumas arrogâncias, alguns orgulhos, e que a gente possa orar a Deus para que Deus tire de nós essas coisas. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Vamos orar? Glória a Deus. Vamos orar. Vamos orar, então. Eu agradeço a presença de todos vocês. Dou graças a Deus por isso e vamos orar. Tu ora aí, Jonas, para a gente encerrar? Ora sim. Vamos orar. Senhor meu Deus, rendemos graças ao teu santo nome, por mais uma oportunidade concedida de juntos aprendermos um pouco mais Deus. acerca da tua palavra, acerca dos teus desígnios, acerca de como devemos proceder enquanto cristãos, tendo Cristo como nosso maior exemplo de humildade, de mansidão, longanimidade, de suportar os outros em amor. Ajuda-nos, Pai, a ser como Cristo, a ser como nosso Senhor, a ser como nosso Mestre. Ajuda-nos a colocar em prática aquilo que aprendemos acerca da Tua Palavra. Continue abençoando, dando uma bênção especial para cada um que se fez presente, visitando aqueles, Pai, que em outrora participaram conosco, mas que já não vêm mais, já não estão tão ativos, para que eles possam retornar. Incomoda os Espíritos Santos. E aqueles também que nunca vieram nenhuma vez ou poucas vezes, também visita e começa a trabalhar para que entendam a necessidade. E essa unidade seja algo palpável, seja algo real em nosso meio. E que assim juntos cresçamos unidos em amor, firmados, fincados em Cristo. Aleluia. Tenha uma noite abençoada em nome do Senhor Jesus. Sim, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Pode ser.